Pessoal, sou o Mário Silva, técnico da Master Martini. Hoje estamos numa live aqui no Instagram da Mixpan. A gente vai falar um pouquinho da nossa linha de chantilis, creme calda. Então quem tiver alguma dúvida aí na transmissão, pode fazer a perguntinha pra gente que a gente transmite. Legal? Estamos aqui com toda a equipe de venda da Mixpan, fazendo a nossa convenção. Temos uma mesa maravilhosa lá atrás. Depois acompanhe os stories aí da Mixpan para vocês verem que mesa bacana que a gente montou aqui. Beleza? Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Eu vou bater aqui o meu chantilly, no caso Decorap Deluxe, né, que estarei trabalhando. Como o Fernando disse já no início da reunião, uma ferramenta muito bacana para se trabalhar com chantilly é o termômetro, né? Eu não tenho aqui a geladeira da padaria, a câmera da padaria para ter sempre a certeza de quantos graus está, né? Então eu coloquei ele ontem à tardezinha aqui na geladeira no hotel e estou trabalhando com ele agora. Antes de iniciar o batimento, coloquei ele um pouquinho no congelador. Ele está aqui com 1 grau. Então para mim está excelente a temperatura para se trabalhar. Lembrando que quanto mais frio está o meu chantilly, melhor ele vai se comportar. Então, pode ser esse termômetro, o a laser, né, que a gente usa mais para o chocolate, ou o espeto. Qualquer um dos dois dá certo. Como eu disse também, não utilizo a caixinha toda na batedeira planetária, por conta do rendimento do produto. Então, como já foi falado, ou eu chacoalho minha caixinha, ou eu dou uma mexidinha aqui. Uma coisa muito importante de se ver agora, deixa eu colocar ele aqui para bater. Quando eu... Opa, se não pôr na tomada não vai, né? Um detalhe muito importante para se observar, quando vocês olharem a caixinha aqui do meu chantilly, vocês vão notar que não tem nada de gordura. Então o meu produto não apresenta nada de separação de fase, nada de problema. Por aqui eu já consigo ter certeza que o meu produto vai dar um excelente produto. Então a caixinha totalmente lisa, sem nada de grumos, pedacinhos de gordura grudada. Sempre velocidade média, nunca velocidade alta. Vou utilizar aqui a calda para umedecer e trouxe aqui um pouquinho de água justamente para diluir, para entrar naquela questão que nós comentamos. Então se eu utilizo ela pura, realmente ela demora um pouquinho para entrar na massa do bolo, dá para vocês verem aí? Mas se eu fizer isso aqui, ela já penetra. Então tá molhadinho a nossa massa de bolo. Lembrando que quanto mais calda eu colocar na massa do meu bolo, mais saboroso ele vai ficar. A nossa calda, por ela ter essa densidade, ela vai fixar na massa do bolo, ela não vai ficar escorrendo depois de aplicado, né? Como acontece com algumas caldas que a gente produz. Então tá aqui, bem recheado, bem molhadinho. E já vamos aplicar aqui a parte do recheio. O recheio, pessoal, como a gente está sem nenhum pote aqui para misturar, eu vou fazer um recheio bem simples, que é somente colocar o chantilly e aplicar o nosso creme de avelã que está na manguinha. Você pode pegar para mim, por favor, Gustavo? Então, o creme de avelã que vocês provaram, o que vocês acharam? Tá aprovado. Nada de gosto de gordura na boca, deu para sentir bem a gosto da avelã. Não é um produto extremamente doce. Aqui na minha batedeira, eu coloquei em média, meu chantilly está aqui. Acredito que foi em média aí uns 700 ml, 650 ml, tá? Então, dessa parte aqui, olha que interessante. Até onde ele vem. Se vocês olharem aqui no meu globo, é o limite de onde eu consigo incorporar ar. Por isso que eu falo para nunca colocar o litro todo, justamente por conta do rendimento. Se eu coloco esses 400 ml que estão aqui, eu coloquei 700, sobrou 400 aqui, é 1,1 kg que a gente tem. Se eu coloco mais 400 ml, eu não tenho espaço para ele crescer. Então muitas vezes fica um chantilly mais pesado para se trabalhar. O ponto do chantilly, pessoal, é muito do confeiteiro. Isso é muito particular do confeiteiro. Tem gente que gosta dele mais firminho, mais molinho. Isso aqui para mim é um ponto perfeito para eu trabalhar. É o ponto de suspiro, ponto de merengue, onde a gente consegue fazer qualquer tipo de decoração com ele e ele não desanda. Então, deixa eu passar para vocês.
agora ferrou. Como que ele fica bem lisinho, bem branquinho para se trabalhar. Então, não, pode ficar tranquilo. Vamos colocar aqui um pouquinho na parte do recheio. E vou aplicar aqui um pouquinho do creme de avelã. Então, tá pronta aqui uma base do nosso recheio. Lembrando que aqui eu posso colocar frutas picadas. Posso misturar ele antes, né, numa vasilha para ficar com uma estrutura de mousse e depois agregar aqui. Vamos colocar aqui a tampinha do nosso bolo. E nessa parte de cima, para vocês verem, eu vou fazer a parte da diluição, que daria aqui em média 30%, misturado com a nossa calda. A nossa calda vai ficar mais fluida, mais diluída, e no caso, ela penetra com mais facilidade no nosso bolo, aumentando assim o rendimento do produto também. Vamos dar uma misturadinha. E agora ela entra com muito mais facilidade, ó. Bacana? Vocês viram que é em média 30% que eu coloquei, ficando aí a critério do cliente, que se quiser diluir até um pouco mais. Eu vou passar aqui o nosso chantilly. Muito molhado, eu prefere na hora de espalhar o chantilly, não. Pro chantilly, quanto mais úmido tiver o nosso pão de ló, melhor ele é. Claro que eu não posso estar com o meu pão de ló desmanchando, né? Senão fica impossível a gente trabalhar. Mas para o chantilly, quanto mais molhadinho ele tiver, melhor. Vamos fazer aqui uma técnica que se chama espatulado, que é realmente deixar o bolo desse jeitinho que vocês estão vendo. Minha especialidade. Existem várias técnicas que o pessoal trabalha, né, com bico na lateral ou deixando ele simplesmente desse jeitinho, e a gente trabalha com bico aqui na lateral. Esse daqui é o Deluxe, Decorap Deluxe, esse que está aqui na frente da batedeira. Antigo Platinum da Ulau. Não é o antigo. Esse é o novo. Refere-se ao Platinum. Concorrente. Eu vou utilizar aqui uma manguinha. Vamos ver. Vou utilizar aí bico, é questão também do quanto menorzinho o bico para um bolo pequeno é melhor. No bico, pessoal, vocês conseguem ver bem a parte da definição do chantilly, aonde o biquinho começa do começo ao fim sem estourar, sem ficar com aquela porosidade feia, como fica com um chantilly com excesso de batimento ou fora da temperatura. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vamos tirando as dúvidas, vamos perguntando. É ótimo não ter dúvida, que é bom que ninguém vai perguntar. Tá tranquilo? Ou seja, é só passar para a próxima.
próxima etapa, que é a venda, sem dúvida. Ninguém tem problema. Na dúvida. Pessoal, estou usando agora aqui um bico pétala, que é o bico tradicional para se fazer uma flor, uma rosa. Temos na Mixpan. Qualquer coisa a gente tem suporte para rosa também. Quem não tem, ninguém tem. Melhor. Daí a flor já sai geladinha. Pô, você não fala que você é bom, caralho, faz aquilo lá. Eu acho que eu faço de olho fechado. Você fazendo um termômetro igual ele tá fazendo. Eu só não faço porque eu tenho termômetro dele. Você faz Tem que lembrar o pau também, não leva uma cidade, dá pra fazer isso, não derrete, não o calor que é lá. Tira a água, então. o suporte você faz, Eu né? vou lá fazer isso. O Marquinhos vai falar que aquilo ali é uma floresta. É muito osmótico isso. O Marquinhos vai falar que você é uma floresta. Você vai falar que aquilo ali é uma floresta. Tem muitos biólogos. Muitos bióticos. Termômetro junto ao bico de perto, eu tenho muitos biólogos. Pega a chave que você vai no carro. Eu não sei se vocês repararam, pessoal, em um dos bolos que foi aplicado lá na nossa mesa, que tem umas cordinhas. Aquilo ali... Sabe fazer, né? E Deus sim sabe. Pensa fazer aquilo? Eu sei. Não, de vendedor tem. Então, pessoal, gente, quando a gente faz o batimento correto do chantilly, né, a gente consegue apertar ele até ele realmente quebrar, né, ele pesar a ponto dele quebrar. Então, se eu fiz o batimento correto, ele não tem a bolha de ar. Então, permite com que eu faça esse tipo de aplicação, que é o que foi feito lá em um dos bolos. Para fase pronta. Olha aí, pessoal, o chantilly é ruim, né? Olha isso. Então, quando eu faço uma aplicação dessa, realmente, se eu não conseguir convencer vocês que o produto tem qualidade, tem estabilidade, tem estrutura, né, tem uma performance muito boa, claro que não vai ser todos os bolos, ou muitas vezes nenhum bolo que vai ser feito assim numa confeitaria. Mas a gente faz isso aqui justamente para mostrar que o produto tem estrutura, tem estabilidade, ó, tem brilho, dá para se trabalhar. Nós transportamos o bolo da Mixpan até aqui dentro do carro. Vocês podem ver que ali não quebrou nenhum fiozinho. No transporte, muitas vezes, dele balançar, ele encostou no bolo, mas de quebrar, vocês podem ver que não foi quebrado nenhum. Então, vamos utilizar aqui como parte do acabamento do nosso bolo também esses fiozinhos. É o Marquinhos que é rosa. Rosa e violeta. No mesmo saquinho agora aqui eu faço um corte em V, que a gente trabalha como bico folha. Aqui, ó, beleza lá. Eu era assim na minha época. Só que era com saquinho de leite. O que você cortava no dente? Ah, é? Então, um abraço pro povo mineiro. Eu acredito que você fazia um saquinho de leite. Não existia esses. Aqui, pessoal, uma decoração bem simples, onde eu consigo mostrar a definição do chantilly, o brilho, né, o que permite se fazer com o chantilly. No dia a dia a gente sabe que muitas vezes o cara não vai fazer uma flor, mas ele vai aplicar o chantilly, jogar um ganache em cima, né, colocar um morango, um arabesco.
Todo bolo que é bem acabadinho, bem retinho, a gente define aí como um bom bolo, né? Então eu falo que o tempo que se demora para fazer um bom trabalho e um mau trabalho é o mesmo. Então depende muito do profissional que está aqui atrás da batedeira para transmitir o melhor do produto, né? O que ele pode oferecer. Tá? Então, Vai ao Palmeiras e bater bola.